Bom, boa noite. Nós estamos começando a 11ª aula da Nikanda sobre as ideias de construção de corpo a partir do pensamento da Yoronke Oyumi. A gente vai trabalhar com o prefácio do livro dela, A Invenção da Mulher, ou A Invenção das Mulheres, nunca me lembro exatamente. Está bem aqui, inclusive. Deixa eu pegar aqui. É a Invenção das Mulheres, né? Aquele que tem a capa com turbante. Estou procurando o meu. Eita, caçamba, cadê o meu? Nossa, peraí. Aqui. Achei. É esse mesmo. O próprio. Bom, vamos lá. A Oyonke é uma socióloga nigeriana. Eu acho até que ela dispensa apresentação. E, muito curiosamente, este não é o primeiro livro dela, mas é o que foi traduzido para o português, o que facilita muito, né, a leitura, porque a bibliografia em inglês limita para gente que não, para quem não é fluente, né, para gente que não é fluente em inglês, ela traz uma limitação de compreensão mesmo do que está sendo produzido, do que está sendo falado, e é importante trazer esse lugar de onde a Oyonke se comunica, justamente para a gente conseguir entender as categorias e os conceitos que ela mobiliza. Os lugares, as proposições que ela está trazendo. Eita, peraí, gente. Calma aí que está rolando um negócio aqui. Pronto, foi. As categorias que ela está trazendo, quais ideias ela tem trabalhado, porque isso está muito conectado com o lugar de onde ela se desloca, que é o lugar de uma mulher nigeriana, de uma comunidade tradicional. Se eu não me engano, ela é Igbo? Exatamente. Né? E o Igbo é um dos maiores grupos étnicos da Nigéria Yorubá. Então, é a partir desse lugar, ela cresceu na comunidade ali no território do reino de Oyo, no território de Oyo, então é a partir desse lugar que ela produz as discussões teóricas que ela propõe ao longo do livro. É um livro longo, é um livro bastante interessante, porque faz um contraponto às próprias noções e construções que a gente tem trabalhado sobre gênero no Ocidente. E como gênero é uma das categorias que vão fundar a ideia do Ocidente, problematizar gênero é problematizar a própria forma de funcionamento do Ocidente. Nessa aula, a gente vai discutir o prefácio do livro. A Nikanda, ela tem uma característica diferente das outras plataformas, e talvez até diferente da On Demand, porque ela tem um videozinho, cada aula tem um videozinho ali de 20, 30 minutos no máximo, que explica algumas ideias do texto, para que a gente, a partir dessa apresentação, mais a leitura, a gente traga elementos para a discussão nesse encontro coletivo. Como a Macária não assistiu à gravação, e também não sei se é um texto que ela já fez a leitura, ou se ela está vindo só para o nosso encontro aqui hoje, eu vou apresentar bem rapidinho 3 ideias que eu acho que são importantes no texto, e aí, mas que essa discussão é uma discussão que perpassa vários outros encontros e vários outros materiais que a gente tem produzido aqui no DGEG. Então, não vai ser nada novo, nada... O que foi que ele está triste? Saudade do pai e da mãe, que acabou de deixar ele aqui. Mas acabou de deixar, ele já está com saudade? Olha lá, fala oi. Nossa. Oi! Como é que você chama? Fala o seu nome para ela. Fala, Enan. Não quer. Não quer falar o nome. Prazer, meu nome é Jaque. Fala oi para ela. Não, fala. Não quer. Vamos lá. Deixa ele quietinho, que tá certo. A aula de ontem foi impactante. Hoje nós tivemos desdobramentos da aula de ontem. Tive notícias, inclusive. Do desdobramento da aula, foi impactante. Mas vamos lá. Quais são as 3 ideias que a Yoronke traz nesse capítulo do livro? Primeiro,
e essa é a mais importante de todas, que gênero é uma construção biológica, porque se baseia na construção genética do corpo, e política, porque atribui um sentido e um significado social para essa construção biológica. Segundo, que pensar gênero de forma crítica é criticar a própria forma de produção do conhecimento baseado na experiência europeia. E ela diz que isso é uma crítica ao eurocentrismo, e a partir do lugar dela, de uma mulher nigeriana, o que é que isso significa? E que mulher como categoria fundante da experiência ocidental parte da noção de corpo, né? É a partir da ideia de corpo que se inaugura a ideia de mulher, porque tem essa conexão entre a genética e o social. Digamos que o feminino é a ideia do genético e o social é a ideia de mulher. Então, quando se junta o genético com o social, o feminino com a ideia de mulher, se tem a construção do que se chama de mulher dentro da experiência ocidental, mas que necessariamente não são as mesmas coisas. Isso resulta num uso genérico da ideia de gênero, porque é como se gênero fosse uma categoria universal, que se aplica a todos os lugares, mas que, de alguma forma, há uma aculturação do pensamento africano. Quando o pensamento, de alguma forma não, por essa generificação da ideia do gênero, ser algo que se usa em todos os lugares, se faz um movimento de neutralidade do pensamento africano e atribui para ele um sentido e um valor que não existe e que não faz parte daquela dinâmica social. E isso traz algumas armadilhas, dentre elas, o que nós estamos chamando, por exemplo, de decolonialidade. O que é esse pensamento decolonial que a gente vem tão bravamente buscando produzir, trazendo e apresentando nas discussões que são feitas nesses espaços de crítica ao pensamento eurocêntrico? Então, são essas as ideias que ela vai apresentar de forma mais genérica nesse primeiro aspecto, né, nesse prefácio do livro. Uma coisa muito, muito interessante que eu queria destacar que é uma citação que ela diz o seguinte, lá na página 19, proponho que essas suposições, as suposições de que gênero é algo universal, resultam do fato de que nas sociedades ocidentais, os corpos físicos são sempre corpos sociais. Como consequência, não há verdadeiramente uma distinção entre sexo e gênero, apesar das muitas tentativas feministas de distingui-los. No Ocidente, as categorias sociais têm uma longa história de incorporação e, portanto, de generificação. De acordo com a antropóloga Shelley Arrington, sexo, com S maiúsculo, é o sistema de gênero do Ocidente. E ela continua, mas o sexo não é a única maneira de classificar os corpos humanos, nem a única maneira de significar o sexo. É fácil imaginar diferentes classificações e justificativas culturais para categorias de gênero, cenários diferentes que igualmente levem em consideração as evidências que nossos corpos fornecem. Ou seja, identidade não é mais ou não é criada no Ocidente a partir de experiências que o corpo produz, mas a partir de marcadores genéticos do corpo. Então, identidade não é algo de dentro para fora. Eu produzo a minha identidade a partir do repertório que eu tenho ao longo da minha vida, mas sim algo de fora para dentro, algo que é tipificado a partir da percepção física que o meu corpo tem dentro dos marcadores sociais. Por isso que as categorias de gênero, de raça, por exemplo, são categorias de controle. Ao invés de serem categorias de emancipação ou de identificação coletiva, são categorias de controle do lugar daquele corpo. Não sei se isso faz sentido. Sim, complementa as suas falas desde o início, né? Complementa, é uma linha. Né? Uhum. É uma linha. Você vai trazendo mais um pedacinho para a gente ter esse entendimento, né? E eu acho que é importante essa compreensão de que a identidade é algo que vem de fora, porque muitas vezes aquilo que a gente supostamente está mobilizando como um recurso político ou um recurso filosófico, nada mais é do que a reificação ou a reescrita dos velhos mecanismos de controle dos nossos corpos.
porque não está baseado na nossa experiência, uma vez que a gente não tem repertório para olhar para essa experiência, porque o parâmetro da experiência é o mundo branco. Então, todas as vezes que a gente busca lugares de comparação, é sempre comparado com o mundo branco. Então, por exemplo, a primeira mulher negra a fazer tal coisa é uma comparação com as pessoas brancas. Comparado com as pessoas brancas, esta é a primeira mulher negra a fazer tal coisa. Então, é sempre um lugar de comparação com o valor hegemônico, com o valor central, que no caso do Ocidente é o corpo branco masculino, e um processo de deslegitimação dos corpos não brancos e não masculinos, a menos que eles estejam dentro ou o mais próximo possível desse modelo, desse parâmetro. Como é que a gente faz o movimento ao contrário? A gente faz o movimento ao contrário quando a gente consegue construir critérios e parâmetros próprios, a partir da nossa própria cultura, da nossa própria experiência, para definir esses lugares aonde se chega e quais são os modelos que nós utilizamos. Mas, para a gente poder olhar para a nossa própria cultura e para a nossa própria experiência e conseguir produzir os nossos parâmetros a partir dela, a gente precisa conseguir olhar para a nossa jornada e identificar o que é ou qual é a nossa cultura. Porque se a gente não consegue ter essa definição, a gente não consegue fazer a projeção para frente. Por isso, Sankofa, não dá para pensar o futuro sem ter uma compreensão exata do passado. Logo, entender essa história, essa cultura, esse percurso é fundamental para conseguir pensar para quais lugares se vão. Não sei se a gente consegue pegar essa ideia assim de pronto, mas eu acho que um bom exemplo na nossa experiência de deslocamento via escravidão é os terreiros de candomblé, porque eles não são exatamente igual à experiência tradicional vivida no continente africano, mas é dessa experiência como repertório religioso que se organiza a forma do que a gente entende por terreiro. E o terreiro, na experiência negra brasileira, ele é um espaço muito importante de significação de identidade de trajetória, porque as comidas que nós temos como referência vieram dos terreiros. A roupa, a estética que a gente tem como referência veio dos terreiros. As palavras que nós falamos, elas foram mantidas dentro da experiência dos terreiros e quando saem de lá, ganham significado social. Os nossos hábitos gestuais, os gestos que a gente faz, as danças, os movimentos corporais que nós produzimos, eles vêm do terreiro. Os hábitos, a superstição, o tratamento de erva, a cura com imposição de mão como benzimento, é hábito que vem do terreiro. A nossa herança musical vem dos terreiros. Então, quando a gente pensa em música preta brasileira, a gente está pensando na tradição dos terreiros como esse espaço. Então, só é possível pensar uma identidade preta projetada para o futuro porque tem uma identidade preta localizada a partir da experiência do passado que produz o agora. É essa a ideia que ela está dizendo sobre uma identidade que não se baseia de fora para dentro, a partir de um modelo dado, aonde eu olho para esse modelo, olho para o corpo e faço associação entre esses dois lugares e, portanto, determina a identidade, que é um aspecto genético, o aspecto genético seria a expressão adequada, que está ligado à constituição física do corpo, somado aos valores sociais construídos historicamente. Então, se o valor branco é o valor central, quanto mais perto disso, desses valores, ou desse valor central, que é o aspecto branco europeu, mais inserido no mundo social esse corpo está. Quanto mais longe disso, mais excluído do mundo social esse corpo está. A gente só muda isso quando a gente muda qual é o parâmetro de produção de identidade que a gente produz. Se ele é interno ou se ele é externo. Gente, Entendi. ajuda a professora na aula. Então, como eu assisti o videozinho, eu tenho todas as anotações. Tem uma coisa que eu queria perguntar. Eu fiz desenho, cor, para poder saber exatamente o que eu queria perguntar. Tem algo nas suas falas? Eu já revi todas, eu revi até as primeiras aulas da Ionene para ver se eu conseguia captar, mas isso eu vou perguntar depois. Mas desse videozinho, que você sempre faz essa introdução, que é bem legal, tem uma parte lá que você fala assim, você vai falar do orixá no carnaval e tal, aí você fala do deslocamento, né?
antes de você falar da decolonialidade, você fala do deslocamento, que eu botei um ponto aqui, aí você diz, há um descolamento, desculpa, há um descolamento. Nós performamos negritude, mas não produzimos negritude. Aí você faz uma parte que eu queria perguntar, que lugar é esse? Nós performamos uma ideia de gênero sobre o que é supostamente, né, uma mulher negra, mas não conseguimos ocupar esse lugar histórico de mulher negra. Toda vez que você fala isso, eu fico parecendo o celular procurando. Eu não consigo chegar nesse lugar histórico de mulher negra. Eu já cacei todos as suas falas, assim, algum ponto que eu tenha feito anotação, mas eu tenho a sensação que eu não isso não entra, assim, eu não consigo não é identificar, eu não consigo achar isso. Será que eu estou viajando? Não, mas espera só um minutinho, que alguém me mandou uma mensagem aqui, parece que é urgente. Tá bom, ok. Não está viajando, não. Mas eu acho que talvez o que você diga que não consegue localizar é o sentido da ideia do que eu estou chamando de lugar histórico. Isso. Digamos que, partindo do que a Oyononke está problematizando no texto dela, que ela está dizendo que identidade é algo que vem de fora para dentro, que leva o sujeito a se enquadrar numa ideia que está encarnada na sua constituição física, ou seja, tem vagina, tem a pele escura, é mulher negra. Sendo mulher negra, a identidade possível é essa identidade que foi historicamente construída a partir de lugares econômicos e culturais sobre o que é ser negro no Ocidente. Necessariamente, esta construção não é, de fato, a construção que diz respeito ao que é ser uma mulher negra. E aí talvez você se pergunte, ou a gente possa se perguntar, o que significa ser uma mulher negra? Eu não sei. Essa é uma resposta que as mulheres negras precisam dar a partir das suas experiências. Então, quando eu olho para a jornada das mulheres da minha família, que são as mulheres negras com quem eu cresci, com quem eu fui socializada, na experiência dessas mulheres, o que eu vejo são mulheres que começaram a trabalhar muito cedo, então elas têm uma jornada conectada ao mundo do trabalho de uma longa data, são mulheres que estão sempre preocupadas com o cuidado coletivo, em cuidar, em acolher, em garantir o bem-estar, não só da família, mas da comunidade, mas também são mulheres muito ativas, produtoras de muitas coisas. Eu tenho uma tia que é compositora de samba, eu tenho uma tia que é boleira, além do trabalho na área de serviços domésticos. A minha mãe é uma excelente cozinheira, a minha avó tem uma habilidade muito grande, por exemplo, com o manejo de ervas. Essas experiências, esses repertórios, vão me ajudando a construir, de forma simbólica, aquilo que eu entendo por mulher negra. Mas aqui eu acho que vale a pena a gente colocar um conector, ou uma ideia entre esses dois lugares, que é a ideia de alienação. Se existe uma narrativa que ela é externa a mim, que me diz o que é ser uma mulher negra, e trabalha o repertório social sobre esse corpo, vamos pegar a Lélia Gonzalez, nos 3 lugares que a Lélia Gonzalez coloca: o corpo para o trabalho, o corpo para o prazer do branco e o corpo para o cuidado do branco. E tem o meu repertório de vivências, do que eu entendo por ser mulher negra, que são as mulheres negras da minha família, mas em algum lugar essas duas ideias não se conectam, o processo que vai ser produzido é o processo de alienação. O que é esse processo de alienação? Eu vou viver como se... como é que eu posso explicar isso? Alienação é como você está dentro da realidade, mas não conseguir entender como ela funciona. Então, eu estou imersa vivendo a vida social enquanto mulher negra, mas esses 2 lugares de referência são lugares que eu me desloco para eles, não a partir da minha experiência, mas a partir daquilo que está fora. Deixa eu ver, não estou conseguindo explicar. Porque a experiência tem a ver com conexão. Então, quando eu me conecto a algo, eu produzo experiência. Quando eu me desconecto de algo, eu produzo alienação. A alienação é uma experiência vivida de forma não presente. Por mais que eu viva com mulheres negras empoderadas dentro da sua jornada,
como o valor social de empoderamento tem a ver com acesso a recurso financeiro, eu olho para o conceito de empoderamento, mas não reconheço ele na experiência das mulheres que me cercam. Então, por não reconhecer, eu não consigo fazer a conexão entre as duas coisas. E aí, ao invés de eu conseguir produzir uma experiência repleta de significados, eu produzo uma experiência alienada dela mesma. Eu estou vivendo com mulheres empoderadas, porque conseguiram produzir uma forma de vida independente e autônoma, mas só que essa noção de empoderamento que eu vejo aqui na vida prática não é a conceitual. E como o conceito, a razão, é um valor fundamental para a ideia de sucesso ou de poder, que é uma das regras sociais da nossa sociedade, eu não conecto as duas coisas e não consigo produzir uma identidade positiva sobre ser mulher negra. Talvez o que eu esteja tentando dizer sobre ocupar lugar histórico tenha a ver com essa dificuldade de se conectar a essas experiências que estão na minha experiência prática, na vida cotidiana, porque o meu repertório é o repertório conceitual, teórico, ou esse repertório imaginético, performático, que o mundo ocidental vende como empoderamento, por exemplo. E aí a gente não se reconhece no processo. Por não se reconhecer no processo, não consegue se ver parte dele. E ao invés da gente projetar uma identidade interna, a partir das nossas experiências locais, familiares e comunitárias, a gente projeta uma identidade externa, que está conectada a esse mundo branco, ocidental, desses valores, dos quais a gente busca se conectar insistentemente. Não sei se eu consegui traduzir o pensamento. Sim, ficou mais profundo. Você trouxe outras camadas, né? Eu realmente ficava procurando, porque por mais que eu pensasse nesse lugar histórico desse movimento de Sankofa, ele parecia muito linear, digamos assim, sabe? A gente fala muito disso, que a gente tem que voltar ao passado, mas parece que é só uma estrada. E eu entrava nessa estrada e falava assim, gente, mas isso aí eu já caminhei. Não é isso. Eu não estava sentindo eu estava sentindo realmente dificuldade, né? Não é a primeira vez que você fala disso, mas aí Mas nessa eu acho agora que eu tem parei e falei, uma... eu quero entender, né? Eu acho que tem uma coisa nisso que você trouxe agora na ideia da linearidade. Que é essa parte que você falou. Você fez na Ionênio uma parte sobre linearidade, o mundo ocidental, a questão cartesiana, que foi maravilhoso. Foi na segunda ou terceira aula. Eu me lembro como se fosse hoje. Por isso que eu trouxe a linearidade. Eu não me lembro. Eu Não lembro. dá aula. Mas quando a gente pensa essa ideia, porque, na verdade, o que a gente está pensando é uma realidade que ela está conformada e que dentro dela há diversas realidades que coabitam ao mesmo tempo e o mesmo espaço, com diversas perspectivas distintas. Isso porque, se a gente for pensar com a Beatriz Nascimento, a possibilidade de produção de uma ideia de corpo atravessado por uma memória ancestral que está neste corpo e que se manifesta através dos gestos, que tudo que ela discute no documentário Ori é essencialmente sobre essa gestualidade que continua produzindo e reproduzindo uma forma de mundo, que ali, no caso, seriam os terreiros. Então, se a gente pega esses diversos mundos, todos pareados dentro da mesma realidade, com uma suposta ideia a ser performatizada, a ser representada. Mulher é tão performance que a gente tem gestos que consolidam essa ideia de ser mulher. Então, por exemplo, um dos gestos que consolidam a ideia de ser mulher, passar batom. A tal ponto que homem que passa batom tem a sua masculinidade ridicularizada. Um segundo gesto que consolida a construção social do que é ser mulher, vestir uma calcinha. Um outro gesto que consolida e performance tem totalmente a ver com gestos, porque são gestos que produzem a performance. Uma outra performance, uma outra performance que pode ser lida num outro gesto, que performatiza o que é ser mulher, por exemplo, prender o cabelo, vestir um salto alto, ou vestir um vestido, ou passar maquiagem, pintar as unhas. São gestos
mas que esses gestos contam sobre uma experiência, que essa experiência performatiza. Performar é contar algo com o corpo. Lembrando que a vocalidade também é gesto. Performatiza uma ideia identitária. As identidades são performances que são produzidas e mantidas por esse conjunto de gestos. Um enquadro, por exemplo, homofóbico da construção de identidade LGBT, que é a associação do gesto, que é chamado de desmunhecar, que é uma expressão homofóbica, que é o movimento de deixar a mão cair, associada à construção do corpo do homem gay. Esses pequenos gestos, essas pequenas formas de produção corporal vão dizendo das formas de construção de corpo. E tudo isso, esse corpo que é construído, ele é construído a partir de uma jornada que se inicia com seus antepassados e que continua na jornada seguinte. Mas, por mais que a gente tente olhar isso de uma forma linear, isso é espiralar. Por que que isso é espiralar? Porque se ressignifica, se reinventa e se reorganiza sistematicamente. Por exemplo, não é toda criança que sabe usar o celular, mas uma criança que convive num espaço familiar, que o uso do celular é constante, ela vai desenvolver a performance gestual do uso do celular. Não é, quer comer de mão. Eu adoro esse exemplo do comer de mão. A minha avó, a mãe da minha mãe, come de mão. Comer de mão, ela põe a farinha, o arroz, o feijão, a verdura, tal, no prato e ela come de mão. Esse é um gesto, o gesto do comer de mão, é um gesto que a mãe da minha avó fazia, a minha avó faz, a minha mãe faz, eu faço, meu filho faz. Por quê? Espiralarmente, dentro de um círculo, que pode ser de cima para baixo, de baixo para cima ou plano, esse gesto está sempre em movimento dentro dos gestos familiares. E ele fala, ele é só um gesto, comer de mão, mas ele fala de um processo histórico de organização do tempo, do espaço e da vida. A minha avó come de mão, porque minha avó é metade negra, metade indígena, minha avó materna, e o grupo étnico de onde a minha avó vem, do seu lugar indígena, eles não usam utensílios para alimentação, eles comem de mão. Então, esse é o movimento de fazer sankofa. Não é tipo um de volta para o passado, sabe? Assim, você está aqui, aí você vai voltando e vai recuperando essa memória. É o quanto esta memória presente no corpo, a partir desse resultado histórico e cultural, de onde esse corpo vem, é percebido, adaptado e reconhecido como construção da identidade. Uma das discussões que eu tenho pensado é que o que me faz negra? É a cor da minha pele? Ou são as experiências culturais que eu reconheço como experiências africanas e que eu reivindico como experiências formadoras para mim? Por exemplo, e no samba. Eu cresci no samba. A minha tia mais nova é compositora de escola de samba, é intérprete, é cantora, toca cavaquinho, toca banjo, toca tamborim. Eu cresci no samba. Então, estar num espaço rodeado de pessoas negras que compartilham aquela experiência do samba, da macumba, do sagrado e do profano, que é aquele lugar, fala muito da minha construção racial, muito mais do que a cor da minha pele ou do que o meu cabelo. Tem uma série de experiências que estão no meu corpo, que produzem essa identidade e que confirmam essa forma. E é por essas características que o meu corpo traz, que estão lá na minha avó, na minha bisavó, na minha tataravó, que eu me reconheço e sou reconhecida por outras pessoas negras. É aquilo que o corpo fala e que não é anunciado de forma teórica na fala, mas que está expressa no corpo. Pode ser, inclusive, o cabelo, né? O cabelo pode ser um lugar de reconhecimento da racialidade, porque por mais que a gente pense que cabelo é só cabelo, cabelo não é só cabelo. Cabelo tem uma série de repertórios e de códigos que falam exatamente dos locais de trânsito e de possibilidades daquele corpo. Não sei se eu consegui traduzir o pensamento. Olha, você respondeu num pacote, né? Porque o pacote das minhas inquietações. Primeiro foi essa questão do lugar histórico.
Depois eu ia pontuar que eu adorei, você sempre fala muito da oralidade, mas nessa introdução dessa aula, você trouxe a oralidade e vocalidade, inclusive no grupo, na nossa conversa, a gente chegou em algum momento numa fala próxima, e aí eu falei, no vídeo da Jaque ela traz isso, né? Que a gente estava falando dessa representação do corpo. E é interessante que você fala os corpos na experiência Yorubá são produzidos para contar algo. Até você falou na outra aula, você também trouxe isso. E aí a gente estava fazendo a gente estava nesse lugar aí, né? E os meninos só foram falar uma coisa para eu Oi. esquecer, desculpa, senão eu vou esquecer, eu vou tocar a memória ruim. Uma coisa importante nisso que você falou, muito, muito importante, essa questão da oralidade do corpo, é que existe uma ideia de fala, de produção de vocalidade, que é performática, ela reproduz um modelo europeu de fala, que é essa fala sistemática, essa fala organizada, essa fala linear, que é a fala, essa fala que a gente utiliza nos espaços públicos, né? Ela tem uma estrutura muito próxima de um modelo europeu de fala. Quando a gente olha essa fala como a única possível de comunicar algo, e a gente vai olhar a vivência de mulheres negras não acadêmicas, não intelectuais, não ativistas, parece que essas mulheres são destituídas de uma capacidade de produzir uma fala. Porque se a fala só é essa fala ou estruturada, aquilo que as mulheres negras não acadêmicas produzem não é tido como fala, portanto, não tem valor, porque não está dentro de uma estrutura. E aí a gente tem uma suposta ideia de que essas mulheres são mulheres alienadas, porque elas não estão politizando, performatizando no sentido político, branco, eu diria, as suas ideias, porque fala a sistematização do pensar. A gente fala aquilo que a gente pensa. No Vidas Secas, do Graciliano Ramos, uma das discussões desse livro é que as pessoas no livro não falam direito porque a fome emburrece. E como elas têm dificuldade de fazerem falas mais complexas, é como se elas não conseguissem produzir pensamentos complexos, porque seria uma desconexão entre essas duas coisas. Em alguma medida isso faz sentido, porque, por exemplo, para mim, falar inglês, coisas banais, vai que vai. Se eu tiver que dar uma aula em inglês, eu não consigo, porque eu não consigo traduzir meu pensamento do português para a estrutura complexa do inglês. Então, em alguma medida, do ponto de vista neurolinguístico, essas duas coisas estão conectadas. Mas vale muito a pena a gente pensar essa relação entre oralidade e vocalidade, justamente para a gente conseguir entender quais são as outras falas que mulheres negras têm produzido ao longo de suas jornadas, que não estão nesse lugar da fala estrutural europeia, vamos usar essa expressão, da fala estrutural branca europeia, que é essa fala organizada, sistematizada. Será que essas mulheres não contam nada? Será que essas mulheres não elaboram nenhum tipo de conhecimento sistematizado sobre a vida que elas estão imersas? Será que elas vivem suas vidas de forma alienada? Elas não produzem nenhum tipo de reflexão racial porque elas não estão falando de Abdias e de Lélia? São esses os lugares, talvez, que eu tenha tentado trazer para a gente pensar, e eu acho que eles são muito importantes. Quando eu fui fazer a etapa de campo da minha tese, a primeira coisa que eu falei, acho que eu já contei essa história, inclusive, é que eu não queria trabalhar com mulheres negras do movimento feminista negro, porque me incomodava muito o tipo de fala performatizada que elas faziam. Então, eu queria trabalhar com mulheres negras que não tivessem no movimento negro, nem no movimento negro, nem no movimento feminista. Mas eu também não queria fazer o que as antropólogas fazem, inclusive as antropólogas negras, que é de chegar numa comunidade, encontrar um monte de mulher preta fazendo um monte de coisa, e eu falar, olha, tá vendo? São feministas. Porque, para mim, o título de feminista é um título de autoidentificação. A pessoa precisa se reivindicar feminista. E aí eu fiquei me perguntando de que forma o feminismo negro poderia servir para mim como um instrumento de análise teórica para entender o que as mulheres negras fazem sem cair no lugar de tipificar se aquilo era ou não feminismo, porque aquilo não cabia para mim.
E aí, uma das coisas, então, que eu comecei a pensar é o quanto, quais seriam as falas vocálicas ou gestuais produzidas por essas mulheres que tinham algum tipo de construção racial envolvido. E fosse o que fosse, que eu conseguisse olhar com categorias da antropologia sobre o que a antropologia está chamando de raça e dizer isso aqui é uma categoria racial que ela está elaborando, mesmo que ela não nomeie como racialidade. E quem está me dizendo isso é a antropologia. E uma das coisas que eu percebi, por exemplo, na primeira rodada do campo, eu trabalhei com mulheres negras de Santa Catarina, de 55 a 75 anos, que frequentavam um boteco de samba na periferia de Florianópolis, e era um boteco onde as pessoas todas tinham mais de 40 anos, e todo mundo, com raríssimas exceções, eram pessoas negras. E aí acompanhei por um período de tempo como é que elas faziam, o que elas faziam tal. Então, quais eram os lugares de produção de identidade? Imagina, mulheres negras no sul do Brasil. Quais eram, domésticas, todas domésticas, quais eram os lugares que essas mulheres produziam racialidade? Quando elas trocavam receitas de cuidado do cabelo, quando elas trocavam receitas de feitiço entre si, principalmente feitiço de amarração, quando elas compartilhavam experiências na roda de samba, quando tocava Madureira, que é um clássico que todo mundo... Duas músicas que quando toca no samba, todo mundo canta como se estivesse rezando. Madureira e aquela Minha Fé, Zeca Pagodinho. Acho que é Minha Fé que chama, que ele fala, eu tenho um santo poderoso padroeiro, que é meu pai Ogum. Todo mundo canta e põe a mão na cabeça e grita e vai que vai. São experiências raciais coletivas, porque os códigos cantados nessas músicas são códigos raciais. Podem falar o que quiser, mas algum é africano, o Omolu é africano, Xangô é africano, e isso são valores raciais pretos que estão dentro da civilização brasileira. Quando eu passo a olhar essas experiências e entender quais são as falas produzidas, eu começo a entender como é que essas mulheres elaboram categorias raciais, falam da sua racialidade fora de um discurso estruturado. Porque são essas mulheres que educam as crianças, que depois viram adultas e educam os seus filhos, e que mantêm valores raciais, identitários, e que se manifestam nas músicas, que é reconhecido nas músicas. Então, quando o Arlindo Cruz, por exemplo, ou o Jorge Aragão, né, Identidade, elevador é quase um templo, exemplo. Quando ele traz elementos na música que são identificados logo racialmente, tipo, são músicas que falam de um lugar racial, sem um discurso estruturado político e que criam identidade racial automática. Se as pessoas pretas são alienadas, porque elas não estão ocupando a universidade de forma performática, no movimento negro, militando, como é que esses valores raciais são identificados nas músicas e vividos na roda de samba? É porque tem um lugar no corpo que está para além da fala estrutural, que produz um tipo de fala e que comunica uma ideia de racialidade. No cabelo trançado, na forma de se vestir, no jeito de falar. Uma outra coisa que eu percebi como um traço racial é a questão da sexualidade, porque eram mulheres, diferente das mulheres brancas de 55 anos, que estavam no mundão a milhão. Tipo, toda sexta-feira, dava 6 horas da tarde, essas mulheres saíam do trabalho nas casas da beira-mar e iam para a periferia de Florianópolis, perto da casa delas, para ir para o samba. Não quero saber de filho, de marido, de neto, bisneto, não, elas iam toda sexta-feira, religiosamente, elas iam para o samba na sexta, no sábado e no domingo. E eram mulheres, assim, de 55 a 75 anos. E tinham seus gatinhos, e namoravam, e transavam no banheiro do boteco, ou no bequinho do lado, tranquilamente, colocavam suas roupas de oncinha, suas roupas decotadas, eram mulheres, muitas vezes com corpos gordo, mulheres já senhoras de idade, e que não tinham nenhum tipo de problema. Então, essa sexualidade também é um traço da experiência feminina negra, que é vista de uma chave negativa por conta dos valores civilizatórios, mas que faz parte desse lugar de ser mulher negra, que tem a ver com a força, com a independência, com a autonomia, com o empoderamento. Elas se sentiam empoderadas porque elas pagavam a cerveja delas. Antes da pandemia, no carnaval, antes da pandemia, elas foram para o Rio de Janeiro numa excursão, passar uma semana no Rio de Janeiro. Foi a maior aventura da história. Esses são lugares raciais.
são ideias de um corpo racializado, são valores raciais que são produzidos e que são passados na educação dos filhos sobre como é ser negrão e o que uma mulher preta deve ou não deve ser, mas que não está dentro de uma estrutura performática, de uma tese, de um artigo, de uma fala num palanque, mas que está na vida cotidiana e que fala tanto quanto um texto da Lélia Gonzalez, que fala tanto quanto um texto da Abdias do Nascimento. Mas diga. Não, você falou, quando você falou dessa questão desse lugar estruturado, e aí você falou que, você fez a pergunta, mas se essas mulheres são alienadas, então, no final das contas, elas não são alienadas. Elas são alienadas do ponto de vista desse lugar estruturado que se espera, acadêmico e tal, né? Não é isso? Agora ficou bem mais claro para mim, porque a partir desse contato com você e com a Asa Ningelli, que é o outro coletivo que eu faço parte, eu comecei a reconhecer, não que antes eu não tivesse essa vivência com a minha avó, né? Mas eu comecei a reconhecer agora que você trouxe a questão da mulher, desse lugar histórico da mulher preta, eu estou vendo que eu estou reconhecendo eu posso falar de uma educação, né? Uma educação antirracista de vovó, porque a forma como ela educou a gente, a convivência, ela fazia questão da gente aprender a fazer a comida, aprender como limpar o porco, como, né, mamãe? Como limpar as vísceras para poder fazer o chouriço. Isso é a nossa vida. No alto do morro é a nossa vida. Então, hoje em dia, às vezes as pessoas falam que como é que eu não sei como é que é feito. Eu sei como é que é feito. Sei como é que é feito, sei como matar um porco, sei como matar galinha, né? Sei como cuidar da casa, sei como fazer a venda no alto do morro, na pracinha ali, para vender o que a gente tem de sobra. Então, essa é a nossa forma de viver. E no trabalho, esses anos depois, quando alguém disse para mim que eu não sabia, eu acho que você não vai dar para gerente, porque você não sabe negociar. Isso reverberou em mim uma coisa muito estranha. E é interessante que depois eu falei, gente, não faz sentido isso. Eu aprendi com a minha avó. Então, e aí eu fui recuperando e fui conseguindo fazer esse trabalho, né? Você tem que sair desse enquadramento. As pessoas querem te colocar num lugar dito por elas, né? Isso que você falou, dessa performance. Como eu apresentava um outro tipo, uma outra forma de negociar, então isso era uma afronta. Então, não, você não sabe negociar. Você não sabe, na pauta do ministério, fazer uma negociação. Que não era bélico, entendeu? A minha negociação não era bélica. Então, aí eu fui recuperando isso da minha avó. Falei, não, vou ver. E a gente vai conseguindo. Mas, assim, eu falei do pacote, porque as 3 perguntas que eu ia fazer, você falou da espiralidade dali, né? Você já foi puxando vocalidade junto e pronto. Você já me satisfez. E isso é muito, muito importante, porque quando a gente vai pensar, por exemplo, todos os repertórios que a gente tem sobre o que é ser negro, quando sai do lugar geneticamente a gente sabe que é ser negro por conta da questão física do corpo, a pele, o cabelo, os traços do rosto, o tipo de corpo. Mas quando a gente vai pensar a produção de identidade negra, sem que a gente se feche no marcador genético, e a gente vai olhar a forma como a cultura produz essa ideia de uma identidade, a gente causa 2 movimentos. O primeiro movimento que a gente causa é de inversão. Então, a gente vira de ponta cabeça e diz assim, a gente tem que olhar outros marcadores que não esses estruturais, daquilo que o mundo branco olha e diz, isso é negro, porque a genética é uma invenção do mundo branco, para poder organizar o mundo a partir de um lugar de controle, que é a suposta razão da ciência pura, que seria a genética. Então, a gente inverte e desloca do corpo como esse marcador genético, mas dá para o corpo um lugar de território, que é a discussão que está lá na Beatriz Nascimento, do corpo-território. O corpo ele é um território porque ele é dotado de marcadores que me permitem identificar a produção desse corpo e a produção desse território. Então,
Na experiência iorubá, corpo e território se produzem em relação contínua. Aquele corpo é feito para responder ao que aquele território precisa e aquele território é produzido a partir daquilo que aquele corpo é capaz de responder. Quando a gente é deslocado pela escravidão para o Brasil, então a gente está num outro território, a relação corpo-território fica encarnada na relação corpo a corpo. É em outros negros que nós produzimos o nosso território. É com outros negros que nós produzimos uma ideia de identidade que desloca da identidade do mundo preto. Por isso que no samba todo mundo é preto, porque ali é um grande corpo preto produzido de forma coletiva dentro de uma grande gestualidade coletiva, porque o boteco ele é um corpo, uma roda de samba é um corpo quase único, né? Se a gente pegar, sei lá, qualquer vídeo de roda de samba e as pessoas estiverem cantando junto, a gente vai ver o movimento físico do corpo, todo mundo junto, fazendo o mesmo movimento. É um grande corpo orquestrado, porque a gente constrói esse corpo em conjunto. Só faz sentido sermos pretos em conjunto. Sozinhos, a gente é só mais um corpo no mundo. Quando a gente está junto nos lugares, a gente ganha força. Sabe aquela coisa de eu olhei, não reconheci ninguém, não vi ninguém parecido comigo, me senti inseguro, mas eu vejo uma multidão de gente preta e isso faz com que eu me sinta forte, faz com que eu me sinta feliz, é porque a gente produz, o deslocamento nos traz essa sensação, essa experiência de produzir um corpo que ele é feito, significado de forma coletiva e atravessado por questões individuais, é o jogo, né? A dualidade da experiência preta no Ocidente. Só que isso tem uma outra coisa. Além de inverter o mundo, inverter a lógica de produção de corpo, que daí o corpo não é produzido pela razão fria da genética, mas o corpo é produzido pela razão coletiva, que aquele conjunto de corpo em movimento produz, a gente desloca o mundo branco do centro. E aí isso abre para eles um outro problema, porque quem é o centro? Né? Hoje eu estava pensando na palavra excêntrico, porque há muitos anos, muitos anos não, uns 2 anos, numa sessão de análise, eu falei para minha psicanalista que eu era excêntrica. E aí eu fui retomar a ideia, me lembrei dessa sessão hoje, fui retomar a ideia do que é uma pessoa excêntrica, uma pessoa que está fora do centro, que se desloca do centro. Eu falei, essa sou eu mesmo, eu sou excêntrica. E quando a gente, então, cria outros parâmetros de beleza, inteligência, razão, cultura, fala, a gente desloca de forma compulsória o centro do mundo branco e eles deixam de ser o centro. E aí a experiência ela passa a ser excêntrica. Ela não tem mais um único centro, ela tem vários centros deslocados, vários centros que se arrastam ou que se reorganizam a partir da sua própria experiência. Eu acho que essa é a maior dificuldade que pessoas brancas têm com a questão do antirracismo, da diversidade, do enfrentamento à exclusão racial, porque o mundo branco deixa de ser parâmetro e critério. Ele não é mais critério para avaliar nada. Se eu, e por exemplo, no caso da antropologia, isso é uma coisa bastante considerável, esse deslocamento, porque se eu tenho uma ideia de performance de discurso pronta, e eu vou para o meu campo esperando que as pessoas elaborem categorias conceituais sobre raça, para que eu possa dizer que elas estão conceitualmente discutindo raça, eu, nesse campo, então, não vou achar isso, porque as pessoas ali estão mais interessadas na paquera do dia seguinte ou no samba do dia seguinte, do que propriamente dito no que a Oyonquê disse, ou a Lélia disse, ou a Sueli disse, ou sei lá eu quem disse. Mas isso não quer dizer que, quando eu desloco o centro de compreensão e vou pensar narrativa por outro lugar, essas pessoas não estão produzindo narrativa sobre racialidade de uma outra perspectiva, que, no final das contas, é essa perspectiva que acaba ficando como referência sobre uma identidade racial. Porque a maioria das mulheres pretas com quem eu trabalhei, se eu não for dizer todas as mulheres pretas com quem eu trabalhei no campo, todas elas sabem quem é Leci Brandão. Mas eu conto nos dedos de uma mão quem sabe quem é Sueli Carneiro, né? Então, se a gente desloca a ideia de discurso, de fala, de discussão... E a Leci Brandão é uma mulher que tem várias músicas de samba sobre questão racial. Zé do Caroço, Maria de um Só João, por exemplo.
e as outras todas me fugiram da cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ela também tem um repertório de músicas que ela está falando muito da experiência preta. Então, a Alice tem uma música que ela fala assim, eu acho que eu só quero te namorar. Não, é café com pão. Acorda, meu amor, é hora de levantar, tem café com pão torrado, só falta você provar. Quer coisa mais carioca do que isso? Quer coisa mais suburbana, mais morro do que isso? Café com pão torrado? Né? E ela fala para ele assim, vou fazer um É a média, ensopado. né? É a nossa média. Eu vou fazer, vai trabalhar, se tiver uma greve, vai para a greve, tá tudo certo, eu vou fazer um ensopado e quando você chegar eu tô te esperando. Você quer coisa mais preta, mais carioca, mais suburbana, mais periférica do que essa música? Então, tem um valor racial, uma identidade que se mantém, uma forma de amor muito específica da nossa dinâmica racial, mas que não está atravessada por uma estrutura tradicional, clássica, acadêmica, estrutural, europeia, branca de pensamento, e que a gente não reconhece, porque a gente está focado pensando nessa estrutura, nesse modelo de razão, por exemplo, que a Yonke localiza na discussão do gênero. Ela diz que a construção do gênero, a partir de um lugar genético, é uma forma estrutural e ocidental de pensar produção de corpo e de experiência, que no caso da experiência urubá, corpo não é pensado a partir de um lugar racional externo, mas da própria construção do território. Então, as mulheres ocupam essa ou aquela função não por conta da sua constituição genética, mas pelo lugar que elas ocupam dentro das relações do território. Então, ela pode desempenhar aquela ou aquela função de acordo com o jogo do território e das formas como as relações são pensadas, e não pelo enquadre genético. Na nossa sociedade, os lugares que nós ocupamos estão atravessados pelo nosso enquadre genético. Ah, nasceu mulher, tem que ser mãe. Nasceu mulher preta, tem que ser empregada doméstica. Nasceu homem preto, jogador de futebol, bandido. Nasceu homem branco, empresário ou juiz. Isso é construção social a partir de enquadramento genético. E é uma perspectiva muito limitada das possibilidades de construção de narrativa, de tempo, de corpo, de espaço. E eu acho que é isso. Não, acho que hoje você trouxe 3 palavras. A mamãe participa vivamente. Você vai falando, vai dando os exemplos, é uma loucura. Você trouxe 3 palavras aqui. Não, quer dizer, hoje você trouxe mais uma. Aliás, você podia construir um dicionário de algumas palavras. Não, sério, que desmistifica. A gente fica usando, às vezes, erroneamente, e a gente não consegue entender por que a gente não utiliza, eu vou usar o verbete, né, já que eu sou de letras, da forma adequada. Você trouxe numa outra aula, a gente está na aula 11, né? Eu não sei se foi na 9 ou foi na 10, que você trouxe a visão do ordinário e do extraordinário em relação às pessoas pretas e às pessoas brancas, né? Que a gente está acostumado a fazer o extraordinário, pessoas pretas, e as pessoas brancas, o ordinário. Você trouxe essa relação que, para mim, foi assim, ficou mais claro até em relação a alguns questionamentos que eu tinha internamente. Isso trouxe luz. E hoje você trouxe o excêntrico. Mas se a gente não... a forma como você... Como é que eu posso... Explorou a palavra, o verbete em si, que é isso mesmo, ex e centro, sair do centro e fazer esses vários outros centros, ele também traz mais clareza. E essa palavra é uma palavra que eu sempre odiei, porque as pessoas sempre disseram que eu era uma pessoa excêntrica. A roupa, o cabelo, cada vez está de um jeito, corta e bota grande. Ah, mas você é muito excêntrico, você é diferente. Eu ficava com raiva, porque eu queria ser igual, claro, né? Para ser aceita no grupo. Então, eu sempre achei muito chato ter que ser chamado de excêntrico. E hoje você trouxe você qualificou essa palavra de uma outra forma, mas do ponto de vista racial. Eu achei isso interessante, assim, para a gente explorar melhor, né? Dentro da nossa narrativa, da nossa linguagem, do nosso dia a dia, para a gente não ficar brigando, porque você briga muito com determinados conceitos, porque você não tem entendimento deles.
entendeu? Uhum. Eu Ou achei a isso, gente assim. faz o uso de senso comum, porque são palavras que estão, ou expressões que já estão dadas e que a gente não consegue localizar o sentido delas. Eu sou de uma época, de um tempo, que quando eu militava mais ativamente em movimentos de base, dentro da comunidade, a gente tinha um longo processo de formação teórica, era até exaustivo, eu diria. E eu era menina, tinha 12, 13 anos na época, mas a gente tinha uma etapa da formação para entender a ideia dos conceitos. Por quê? Aí vem a ideia do pensamento freiriano, né? Palavras não são conjuntos de letras soltos na dinâmica social. Palavras são conceitos que representam estruturas de ideias. Então, negro, mulher, pobre, rico, trabalhador, sociedade, comunidade, favela, viado, sapatão, travesti, que são expressões homofóbicas, transfóbicas, mas que são expressões produzidas e que são ressignificadas, inclusive, por esses grupos, elas precisam ser pensadas na sua própria estrutura e qual o sentido que elas têm. Isso porque a gente tem uma falsa ideia que entender uma coisa é a mesma coisa que saber o seu uso, e não é. Eu posso entender o que é água, mas eu posso necessariamente não quer dizer que eu sei qual é o uso da água. E qual que é o problema de entender e não saber o uso? Se eu não sei o uso, eu não consigo dar sentido para aquilo. Então, quando eu sei que o uso da água é para transmitir dentro do meu corpo todas as proteínas e vitaminas e minerais e elétrons e isso e aquilo, a água ela é um transpositor de nutrientes no corpo, eu consigo aplicar o uso da água de forma cotidiana. Eu entendo que é água, mas eu não sei o uso da água, por isso eu não sei aplicar o uso da água. Qual é a chave ou o gatilho para ir do entendimento para o uso? É a capacidade de elaboração. Por isso que falar sobre as coisas torna as coisas mais fáceis, ao contrário do que a gente pensa. É cansativo, porque tem uma demanda de você ficar pensando sobre aquilo, até que aquilo de fato faça algum sentido, mas com técnicas e métodos adequados, isso pode ser mais rápido, mas isso é a única forma que a gente ainda produziu enquanto seres humanos de sair do entendimento para o uso. Por isso que tem coisas que a gente entende, mas a gente não consegue usar. A gente entende, por exemplo, que sentir ciúmes é ruim, mas isso não quer dizer que a gente abre mão dos ciúmes. Quando a gente vê, a gente tá com ciúmes. A gente entende que a gente é foda pra caralho, que a gente é puta mulherão da porra, que a gente bota brocano, que a gente faz e acontece, mas quando a gente menos espera, cá estamos nós se humilhando para um homem ou para uma mulher, ou no relacionamento emocional fodido, ou no emprego ruim, porque entender não quer dizer fazer uso. Tem um lugar entre essas duas coisas, que é a fala, a fala e o corpo, né? Como esse mobilizador dessa compreensão. Nos anos 70, tinha um trem, uma coisa que eu amo, que chama Teatro do Oprimido, criado por um cara chamado Augusto Boal, da Escola Paulo Freire, né? Ele tinha essa ideia de levar o oprimido para esse lugar de ator. E a técnica do teatro do oprimido, do Boal, é uma técnica muito curiosa, porque ele propõe tirar o espectador do lugar de passivo, que fica sentado assistindo, para um espectador, alguém que atua no meio da peça, que produz a peça, porque o Boal trabalhava com uma ideia que o corpo produz tanto quanto a boca, né? A fala corporal afeta tanto quanto a fala vocálica, considerando que vocalidade também é performance, também é corpo, né? O som que sai da boca também é o corpo afetando o mundo. Então, ele propunha essa possibilidade de intervenção e de produção. O espectador do Augusto Boal nada mais é do que o processo do transe no terreiro. E por que eu faço esse paralelo entre essas duas coisas? Está tudo lá no terreiro, está tudo ali nos pretos. Nós somos a origem do mundo e não é à toa essa expressão. Por quê? Você está na roda de candomblé, vendo ali Yansan dançar. E o tambor está estralando alto e Yansan está dançando aqui. De repente, Yansan passa por você, um barra-vento te pega, quando você vê, você já virou no santo.
tem uma performance acontecendo no centro do barracão, que é um orixá dançando ao som de um instrumento, e, de repente, a pessoa que entra em transe é tomada por aquele mesmo movimento e passa a fazer parte dessa história. Esse processo do transe, dessa reconexão ancestral a partir do corpo, é o mesmo processo da produção de uma consciência racial afirmativa, ou, como diria a Aimé Césaire, da negritude. O que é a negritude, se não a tomada de consciência do seu lugar racial a partir da produção do seu próprio corpo? O que é o transe, se não a tomada do seu lugar ancestral a partir do seu corpo? E o que é esse movimento do Boal de convidar o espectador para construir a peça, se não a tomada da narrativa a partir do seu lugar, do seu corpo? São os mesmos processos, mas que não são vistos nesse lugar de potência, porque a gente entende que teatro é onde a gente senta e vê o outro performando algo, porque é algo passivo. Então, a gente entende a ideia, mas não elabora o uso, porque não produz reflexão, seja reflexão cognitiva ou reflexão física sobre aquilo, não tem afetamento. Mas, enfim, nem sei por que eu estou falando disso. Como é que eu cheguei nisso? Porque eu falei dos conceitos, né? Eu justamente, para mim, você reorganizou vou continuar usando os verbetes, porque eu acho interessante construir. Eu participei de um grupo na UFRJ que a gente fazia revisão do dicionário do Antônio Weiss, né? Eu não consegui continuar porque, como a minha formação é em latim, então eu problematizava o uso no povo, como as pessoas realmente utilizavam. Eu queria sair dessa história da língua culta, né? E a gente tem um outro tipo de movimento com dicionário. Obviamente que não deu certo, eu tive que abandonar o barco. Mas, e aí, eu sempre fico muito pensando nas palavras, né? E aí, quando você trouxe o ordinário extraordinário, para mim foi assim, um clarão. Falei, que não é que resolva as situações que você tem diárias com relação ao racismo, mas te reposiciona internamente. Tem certas brigas que eu não preciso, eu realmente não preciso travar quando você traz isso. Eu vou reconhecer o ordinário, o extraordinário, em determinadas situações no meu dia a dia, que é o que você falou ontem na aula, dessas pequenas angústias que formam a grande angústia. Entendeu? E quando você trouxe o excêntrico, eu fui lá atrás, na juventude, e aí pronto, fiz as pazes. Viviane, então, é isso mesmo. Você é excêntrico. Está ótimo. Vai, continua. É esse tipo de lugar. Isso, é exatamente isso. Eu acho que vale a pena para a gente encerrar o encontro de hoje, para voltar aqui amanhã para encerrar essa jornada na Nicanda, a gente pensar que, por exemplo, a ideia de transe, a forma como nós pensamos transe na chave do religioso, ela é uma perspectiva muito limitada. Por quê? O transe é o processo de conexão com algo, e este algo é produzido de forma coletiva. Há uma experiência coletiva onde o indivíduo se conecta a ela e passa, então, a transitar dentro de um outro espaço que não tem mais a ver só com ele. O transe dentro do terreiro de Candomblé, por exemplo, ele é um fenômeno coletivo. Para que uma pessoa... E coletivo não é um monte de gente. 1 mais 2 já é coletivo. Então, sim, é possível que eu esteja aqui e eu entre em transe, mas algo externo precisa ser mobilizado por uma outra pessoa para que eu entre em transe. Um objeto tem que cair, uma palavra tem que ser dita, um som tem que ser produzido, um banho de folha tem que ser jogado. Há um processo coletivo de produção. Então, nós, enquanto pessoas pretas, entramos em movimento de transe em diversos momentos, sobretudo em espaços onde a nossa identidade é o mobilizador daquele lugar. Uma roda de samba, uma roda de capoeira, um encontro de amigos, uma roda de conversa, a leitura de um texto, ver um filme, ver uma peça de teatro, ouvir uma música. São movimentos e processos onde a gente entra em transe, do que eu brinco de transe racial, porque a gente entra num lugar de identificação racial de quem nós somos, e isso nos possibilita produzir não através da fala somente, mas também do corpo,
formas de compreensão da nossa racialidade. É quando a gente sai do entendimento e vai para o uso. Eu me entendo negra, mas eu não consigo me ver como negra. Quando é que eu saio do entendimento? Eu sei que eu sou negra, eu olho no espelho e vejo que eu sou negra. Quando é que eu saio desse entendimento e eu vou para o uso disso de forma intencional, afirmativa, positiva, eu construo uma negritude. Quando eu consigo atribuir sentido, porque eu consigo elaborar isso. Essa é a jornada de todos nós e de todas nós. Tem um lugar, um momento, que é o que a Lélia chama de tornar-se negra, que dá um start e a gente fala assim, porra, eu sou negra. E esse start que dá é o momento que a gente passa a juntar nossas forças, nossas escolhas, nossas compreensões, a partir de um lugar que, inclusive, nos traz paz. Porque é como se todas as coisas passassem a fazer sentido. Todas as coisas, você sabe para onde você vai. Eu penso que esse lugar do tornar-se negra é quando se dá a travessia do Sankofa, quando a gente cruza os portais de Wakanda e a gente se acha em casa. É esse o lugar. E esse lugar, né, esse encontro, ele está fortemente atrelado à elaboração do entendimento para o uso, que vem, na minha experiência, pelo menos, isso veio num lugar coletivo. Eu não conheço ninguém que tenha feito essa passagem do entendimento para o uso sem um lugar coletivo. Foi lendo um texto, é coletivo porque alguém escreveu esse texto. Foi ouvindo uma música, é coletivo porque alguém escreveu essa música. Foi numa roda de conversa, foi numa roda de samba. É sempre um processo coletivo. Eu entendi que eu era negra ouvindo, eu estava em Copacabana, sentada, de noite, já na praia, tinha ido para o Rio, nem lembro fazer o quê. E aí tem um rap que chama O Mar, vou botar lá no grupo, de um cara que eu amo, Baquimbuta, e aí ele canta toda a música, né? Ele começa a música dizendo assim, nossa, eu não vou lembrar agora o começo da música, eu vou botar lá no grupo pra gente, depois pra vocês ouvirem. E aí, ouvindo a música, eu fui pensando, eu falei, gente, eu sei do que ele está falando, ele está falando de mim. Eu passei por isso aí, né? Eu sei o que é isso aí, ele está falando de mim. Aí foi onde eu entendi, eu consegui atribuir uso para o meu lugar de mulher negra. Essa é a diferença entre entendimento e uso. Houve um processo de elaboração longo, curto, médio, mas houve um processo de elaboração entre esses dois lugares. Muito que bem. Então, amanhã a gente se vê no encerramento da Jornada da Nicanda. 18 horas. Obrigada pela audiência. Hã? É 18 horas mesmo? Vocês preferem fazer 19? Não, eu só estou perguntando, porque você tinha botado 18, mas só tô querendo confirmar para ver se minha agenda está correta. Não, vamos fazer 18, porque eu tenho uma cliente, tenho uma paciente 19, lembrei agora. Senão eu vou ter que reorganizar toda a minha agenda. Não. Mantém, eu estou bem. Aí a gente se encontra amanhã às 18. Eu marquei 18, porque como é sexta, para fazer o sextou, para quem curte um sextou, né? Então, eu falei, vamos marcar 18, dá tempo de fazer o sextou, descansar, ver a novela, ver um filme, ver a série, namorar. Não é meu caso, mas para quem gosta, tá aí a oferta. Estarei com mamãe acompanhando de jeito. Que maravilhosa. Então, a gente se vê amanhã às 18 para encerrar a Jornada da Nicanda. A gente está preparando para vocês aí um negócio, um babadinho, agora para novembro. Uma coisinha assim, pequenininha. E passei o dia hoje com a Tati organizando isso, a gente está super animada, inclusive. E então, a gente se encontra amanhã às 18 horas e eu vou colocar lá no grupo a música do Mar, chama O Mar, do Baquimbuta. É a coisa mais linda do mundo. Gente, um beijo. Tchau, Mari. Para as meninas que não são da Nicanda, muito obrigada pela audiência, a Winnie, a Luciane e a Macária. Nem falaram nada. Ficaram quietinhas. Ai, gente, é sempre bom ouvir a Jaque falando, a Vivi que fala pouco, né? Nossa, eu tô aqui, deu uma saudade danada, meu tempo tá escasso, eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, que eu tô arrumando da minha vida. Mas sabe muito obrigada. Imagina, você tá em casa. Agora, sabe o que eu acho fantástico? Como as mulheres desse DG são bonitas, gente. Olha a Winnie, olha a Macária, olha a Vivi. E agora, quando eu olho para a Luciane, eu falo assim, meu pai, por que o senhor não me fez lésbica? Que mal eu fiz para o senhor para eu nascer hétera? Não consigo entender. Eu não consigo entender. O que eu fiz? Talvez seja só uma perspectiva, hein? Você está olhando o copo só pela metade, tem que olhar o copo como um todo.
Olha, infelizmente não é maldição, é pecado. É pecado. Eu devo ter pecado na outra vida, entendeu? Aí, dessa vez, eu vim com a chaga, com a marca do mal. Gente, vai Beijo. descansar. Tchau.